Vamos continuar. Então, a Residência Técnica do Estado, ResTecPop 2022-2024, Programa de Residência Técnica, especialização em projetos e obras públicas, a disciplina Fiscalização de Obras Públicas. Então, continuando, a gente vai entrar agora numa parte de forros, né? Então, falando sobre aquela questão de revestimentos, a gente fez a cobertura, agora a gente vai fazendo a parte de forro, a gente já tratou alguma coisa com relação aos fechamentos, chapisco, emboço, reboco, já trabalhamos as partes dos pisos, azulejos, pisos cerâmicos. Então, a gente está fazendo um resumo, né, do que é uma obra comum, uma obra normal, né, com alguns detalhes, né, que nem a gente falou da estrutura de concreto, passei um pouquinho de uma estrutura metálica diferenciada, tá, que não é todo dia que a gente tem, mas pode acontecer. Então, pode acontecer de chegar na mão de você, né, como fiscal, uma obra totalmente fora do padrão, né, com materiais diferenciados, com técnicas diferenciadas, que exige o acompanhamento de uma forma diferenciada, e eu tenho que buscar conhecimento. Nossa, nunca trabalhei com esse material, não sei como que é esse plástico lunar aqui, então, sabe, alguém viajou aqui na ideia e eu vou ter que agora correr atrás do prejuízo, vou ter que descobrir, tá? Então, descubra, estude, vai atrás. Não dá para deixar que o empresário contrate a mão de obra qualquer para fazer serviços quaisquer naquela atividade, tá? Então, você tem que estar fiscalizando de forma, estando à frente, né, que nem eu comentei agora há pouco, né, na aula anterior, com relação a um piso cerâmico, a um porcelanato, que tinha sido colocado, que nem o empresário tinha percebido que tinha entregue um material qualquer, né? E todo mundo estava entendendo que aquilo era um porcelanato. O empresário, o mestre de obras, todo mundo estava achando que aquilo era, né, e por um questionamento que eu fiz, que eu achei que aquilo estava estranho, né, dentro do meu pequeno conhecimento de obra. Então, né, você tem que buscar. Então, vamos lá, forros. Como há uma variedade grande de outros tipos de revestimentos e forros, recomenda-se de tal forma que sejam seguidas as recomendações dos fabricantes. Tá? Então, que tipo de forro que eu tenho? Qual é o acabamento que está sendo dado? Então, eu tenho forro de madeira envernizado, como essa foto de cima, eu tenho um outro material, como essa foto de baixo, do meio, eu tenho uma subcobertura, né, entre o forro e a cobertura, não sei se todos já viram, né? São aquelas mantas aluminizadas ou alguns materiais têxteis, enfim, que vão diminuir a temperatura interna do imóvel. Tem algumas pessoas que usam isso para goteira, né, que a telha tem um encaixe, conforme o vento pega numa certa direção, ele pode dar o spray embaixo da telha superior. Então, ele começa a dar spray em várias telhas e umedece o forro. Então, a gente coloca essa subcobertura para colher essa água e descarregar na calha, tá? Então, cada um usa para como quer. Mas, enfim, qual é a exigência do projeto? O que o projeto está dizendo? Eu quero igual aquele ali, ó, um forro de cedrinho ou de peroba rosa, ou quer dizer, tem umas ideias mais mirabolantes também de tipo de madeira, tá? Que tem madeiras que não se encontram mais. E a pessoa pega a especificação, faz uma especificação, e a gente tem que devolver daí e falar, olha, essa madeira é impossível, não está se achando mais no mercado, tá? Claro que a gente consegue, eu consigo importar lá do norte, nordeste, madeiras que são protegidas por lei, mas com autorização de corte, tá? Então tem manejamento de corte, né? Então eu preciso de uma peroba, existe lá um alqueire, 2 alqueires, 5 alqueires de mata, tirado aquela peroba, tá? Então existe sim a possibilidade de conseguir. Só que o custo é totalmente fora, e o custo que está dando aqui no nosso orçamento está totalmente irreal. Só que tem a empresa que deveria fazer isso na licitação, tá? Lembrando que na licitação todas as empresas podem questionar, tá? Então é feito um questionamento, esse questionamento vem para a questão técnica, para o setor técnico do órgão que está licitando, tá? O pessoal da licitação muitas vezes não tem noção do que é material de construção, quanto mais, né, poder dar respostas. Então vem para nós, muitas vezes, o processo,
A gente dá a resposta, sim, concordo, muda ou não, isso aí tem sim, aqui na nossa região é natural, aqui a gente tem condição de atender, quer dizer, então, existem esses embates na licitação. Se ninguém questionou a licitação e a empresa agora quer mudar, fala, olha, que pena, você devia ter mudado lá na licitação, agora aqui você tem que fazer, porque existe sim, é caro, mas você tinha que ter questionado lá atrás. Por isso que as outras empresas deram um valor de desconto menor, tá? E você deu um desconto maior, às vezes pensando, cara, depois lá no tapetão, como a gente apelida, né? Eu vou conseguir tirar esse material, daí eu vou ter um lucro legal, tá? Então, tome cuidado com isso. Não aceitem retiradas quaisquer. Tem que ser todo um processo, toda uma autorização, tá? Não tem troca de material em obra. Não existe esse, eu vou colocar um outro aqui, é melhor, tal. Não importa. Conforme o projeto. Então, aqui mais alguns, né? Então, forro de gesso, forro de aqui estruturas pendurais, como esse da esquerda, aquelas estruturas metálicas, né? Como esse da direita, aí você tem rebaixos, aí, quer dizer, depende de cada caso, vai ser um caso. Está respeitando o projeto? Então, essa foto à direita e embaixo, tá? Que tem essa peça amarela que parece um batente. Então, tá vendo que tem as luminárias, esses distanciamentos, esses recortes. Isso aqui é detalhe de projeto. Vai ser respeitado detalhe de projeto. Tá? É uma obra pública, não é problema. Estava definido, foi aceito o projeto, foi licitado o projeto, ele vai ser feito conforme manda o figurino. Tá? E tomem muito cuidado com esse pendural à esquerda. Teve uma chamada de uma obra que o pessoal não estava entendendo por que estava trincando o forro do banheiro, né? Ele estava quebrando, estava fissurando, tá? Em Cascavel essa obra. E daí eu fui lá, junto com os fiscais, para a gente fazer uma vistoria e ver o que estava acontecendo. Daí eu perguntei para a pessoa da limpeza, eu falei, a senhora deixa essa janela aberta com frequência? Ela falou, tem que deixar, né, porque no banheiro aqui fica mofado, né, então a gente tem que ficar aberta. Eu falei, quando for chover, tem como alguém fechar? Ela me olhou, eu falei, porque o vento que está entrando está oscilando esse forro, por isso que ele está trincando. Então não é um problema do forro. Claro que é estranho a gente falar, né? É um erro de projeto? Não é, o projeto está certo também. Mas é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam. Esse pendural, esse araminho que é pendurado, ele, a tensão contrária dele, ele fica legal. Quando você pressiona, ele é móvel, né? Então, o vento que entrava fazia com que o forro trepidasse, né, ou tremesse, enfim, e essa trepidação ocasionava, na hora que soltava, as trincas e chegava até quebrar parte do forro, dependendo do vento. Então, coisa assim que o certo seria uma coisa fixa, né, nessa região que venta bastante. Então, vamos lá. Você como fiscal, o que você tem que se preocupar, né? Então, você tem que verificar a execução dos forros nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações, o emprego do tipo de material especificado. Então, sabendo dessa questão, a gente podia até questionar, tá? De trocar o pendural metálico, aquele araminho, por um outro material mais fixo, tá? Então, os tamanhos em conformidade com o projeto e assim por diante, o encaixe das placas e a fixação entre elas, a existência obrigatória de junta seca entre as placas e a parede, tá? A não utilização de placas de moldagem em processo de pega, empenadas ou trincadas. Então, muitas vezes, o fornecedor de placas de gesso já moldou e trouxe para terminar a pega na obra, tá? Ou seja, está úmido, está mole ainda. E a pressa do pessoal vai pegar aquela que está por cima e vai mandar assentar. Tá? É certeza que vai dar patologia. Tá? Ela vai empenar, ela vai, né? E se tiver trincado, se tiver qualquer problema, manda tirar e fazer de novo, tá? Não aceita. Se você vê que está ali no depósito, já manda separar para um depósito fora, porque o profissional que está colocando, ele vai pegar a primeira que está na frente dele e vai levar para ser encaixada. A execução de todas as instalações que ficaram no rebaixo, o sistema, essas instalações, né? Então instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, o que tem em cima desse rebaixo? Às vezes está passando um monte de coisa ali, tem uma eletrocalha, tem um monte, então tem que estar pronto. Não é para depois eu venho, vou fazer um corte no meu gesso para terminar a minha estrutura, a minha instalação. O sistema de fixação do tirante ao teto, ou barrote, em conformidade com as especificações, o envolvimento dos tirantes com sisal, né, para diminuir a ação de vento. Então, isso aí é uma sistemática que a gente faz, a gente tenta
aumentar a resistência dele, né? Nem sempre é suficiente pela ação do vento, tá? Mas isso é natural. O nível e alinhamento da superfície inferior, o estocamento perfeito de todas as juntas, de forma que a posterior pintura esconda-as completamente. Então, o que é estuque? Estuque era um tamponamento, né, que se usava muito antigamente. Então, você vai pegar uma argamassa com uma peça metálica e vai fazer todo o rejunte, entre aspas, né, vai tampar tudo que era buraco das emendas para depois você fazer a pintura. Para os forros de madeira, a fiscalização deve verificar a execução dos forros nos locais indicados, conforme o projeto de arquitetura e especificações, o emprego do tipo de material especificado, tipo e qualidade da madeira, sendo recusada qualquer madeira branca, madeira defeituosa. Então, a gente tem, assim, aqueles brancais, né? Então, você tem o veio da madeira, aquela parte interior da tora, tá? Vamos colocar uma peroba vermelha, uma peroba rosa, tá? Ela tem bem avermelhado. E depois você tem entre aquela peça e a casca, que a gente chama de brancal. Quando corta uma peça, então vai ficar uma quantidade de material e aquela parte do brancal está mais clara do que aquele vermelho na peroba. Então, isso aqui é um material de baixa qualidade. Então, não dá para aceitar essa peça de madeira. Ou ela é toda vermelha ou é toda branca, tá? Como brancal a gente não aceita, então tem que ser totalmente a madeira da mesma cor. Se está aparecendo essas partes brancas, ou até parte de costaneira, né, que é a casca, já manda arrancar. A gente não vai aceitar, principalmente em cobertura, né? Forro acontece também, já é menos, mas também acontece. A imunização de toda a madeira a empregar, execução de todas as instalações que ficaram no rebaixo, então redundante, mas é pelo tipo de material, a cessão das peças serem empregadas em conformidade com o projeto, o acabamento da superfície para receber a proteção especificada e assim por diante. Tá? Então, os nossos forros têm que ser muito bem trabalhados, porque agora a gente está chegando num ponto que não vai dar para esconder. Né? No reboco lá, que você tinha uma parede torta, eu consegui fazer um reboco um pouquinho mais grosso, 2 camadas, eu consegui esconder parede torta. Se é um reboco, né, mal feito, eu tiro ele, passo uma outra camadinha, quer dizer, eu vou corrigindo. Chega um certo ponto que é acabamento, que é entrar na minha sala de aula, entrar no meu quarto de hospital e ver aquilo que está acontecendo. Então, está torto, está feio, está mal feito, né? Como se feio fosse uma técnica construtiva, né? É mal acabado. Então, você, como fiscal, está prezando pelo nosso prédio, pelo prédio público, tá? Então, você é os olhos, né, que a gente tem ali, que nós, né, ou eu como fiscal também, estou ali para ver isso. Parte de pinturas. Então, aqui, né, qual cor que eu vou usar? Conforme o projeto está definindo, tá? E a gente tem que respeitar muito bem isso, inclusive a tonalidade. Azul, qual a tonalidade? Tem 200 azuis ou mais, tá? Então, eu vou respeitar a tonalidade conforme a especificação do projetista, tá? Porque o arquiteto, na hora que ele definiu as tonalidades, ele fez um composê entre as cores, ele fez a verificação da iluminação, né? Ele viu a luminotécnica, então não é à toa que muitas vezes as paredes e as coberturas são brancas, os tetos são brancos, tá? Então, quando a gente está trabalhando com forro de madeira, eu tenho uma dificuldade, porque o forro de madeira, se for invernizado, ele vai pegar mais a tonalidade da madeira, quer dizer, ele vai ser um pouco mais escuro, então, em alguns ambientes, isso aí pode atrapalhar a luminotécnica, mas isso, o nosso projetista arquitetônico e elétrico, ele já veio verificando quais são, no mínimo, o mínimo, né, de iluminação que há necessidade, então, vamos lá, pintura. Então, aqui, né, do lado esquerdo, já está um rebaixo de gesso, já tenho aqui, né, umas correções de parede, do lado direito ficou um pouquinho claro, mas está fazendo uma pintura sobre umas manchas, então vai ter que dar várias demãos. Aqui o cara está pisando, está sem tá sem nenhum tipo de proteção, não tem capacete, não tem luva, não tem nada, está pisando aqui fora da escada. Será que está certo isso? Tá? Então a gente tem que cuidar de todos. Lado esquerdo,
andaime fachadeiro. Lembra que eu comentei do trabalhos em altura, lá atrás. Olha aqui, ó, quem que vai subir, quem que vai entrar pela janela, descer dentro desse andaime fachadeiro e fazer a pintura na fachada. Qualquer servente, qualquer... Não. É um pintor que tenha curso de trabalhos em altura. Senão ele não pode fazer esse tipo de atividade. Tá? Então, às vezes a empresa coloca um ou dois com trabalho em altura e mais uma meia dúzia sem. Por quê? Porque o cara tem que investir em treinamento. Tá? Então, esse treinamento ele não quer fazer para todo mundo. Então, quando chega lá, você já vai na janela ali do terceiro andar, abre a janela. Como é que é o seu nome, senhor? Ah, seu José. Pois não, seu José. Seu José do quê, tal? Aí vai lá no outro, lá no quinto, sexto andar, abre a janela da sacada ali. Qual que é o nome de vocês dois? Né? Pega o nome. Aí você já manda uma notificação para a empresa. O fulano, o José, João e Marlon estavam nos andames faxadeiros na data de hoje, então a gente está solicitando aqui que o senhor nos mande do curso de trabalho em altura, a comprovação do curso. Tá? Você já pega na hora, você já começa a ver se ele está usando o pessoal adequadamente treinado e responsável por aquilo ou não. Tem cordas guia, tem linhas de vida, tem cinto de segurança, tá tudo certinho? Então, verifica isso também, tá? À direita, uma pintura mais comum, né? Um pé direito duplo ali, você tem um andaime aqui também, né? Então, também, acima de uma certa altura, também tem que ter trabalho em altura, tá? Não é qualquer um. Então, tem uma pessoa no chão, totalmente sem equipamentos, e o outro em cima da escada, meio escondidinha do lado direito. Então, qual é o tipo de tinta? Você checou? Você chegou ali, viu se era o material especificado que estava no memorial descritivo, que é o que vai ser pago depois para a nossa planilha? Então, aqui eu tenho N tipo de acabamentos, né? Hoje, com qualquer coisa, com um pente, a gente faz um detalhe. E é bonito, eu acho que quanto mais a gente puder melhorar o padrão de uma obra pública, melhor. Vírgula. Vamos tomar um pouco de cuidado com certos detalhes. Vamos pegar esse aqui do pentinho azul ali, né, apelidando a ferramenta. Quanta poeira vai parar nisso aí? Será que a gente tem manutenção suficiente nessa obra para deixar essa poeira que vai ficar parada ali? Tá? Às vezes é uma sala de aula que tem uma parede de detalhe bacana, só que essa poeira pode atacar a rinite das crianças. Quer dizer, então são detalhes assim que a gente fica olhando e fala, nossa, isso aqui vai dar problema. Né? Não dá outra. Depois de um certo tempo a gente chega, vê que é passar argamassa na parede inteira, pintar liso e pronto. Tá? E ao mesmo tempo, se são salas de escritório, se são corredores, eu acho que a gente merece ter algum detalhe. Né? Então, tem os dois contrapontos, né? Tá? Aqui, na parte de pintura, como é que a gente resolve isso aqui? É só passar uma tinta? Olha essa foto à esquerda, o deck, né, de madeira, o piso de madeira, e aquela parede ao fundo. Quer dizer, esse deck vai ter que fazer um tratamento de recuperação da madeira, não é só passar tinta, verniz ou, né, algum selador. Eu tenho que já fazer um lixamento, tenho que buscar madeira nova para poder fazer essa pintura. Naquela parede do fundo, eu vou ter que arrancar todo o emboço, todo o reboco e vírgula. Descobrir qual é o fato gerador. Tá? O meu problema não é esse reboco que apodreceu, entre aspas. Tem uma umidade aqui, está aumentando essa umidade. Então, na patologia, a gente busca a origem do problema. Então, tem muita gente que vai simplesmente descascar o que está mais fraco aí de reboco, põe um reboco novo, pinta e vai embora. Mas ele não resolveu a causa, tá? Ele deu um remedinho para dor de estômago, mas e daí? Cadê a falha? Tá? Essa foto, a superior direita aqui, também é a mesma coisa. O que está acontecendo? Isso aí é falha de colagem, entre aspas, da tinta, né, da aderência da tinta, com a parte de trás aí, que é o nosso emboço. Então, provavelmente ele vai ter que usar um fundo preparador de paredes, ele vai ter que fazer alguma coisa antes de fazer a aplicação. Não é só espatular e pintar de novo. Vai escamar, daqui a um mês está escamando de novo. Tá? A foto de baixo, onde tem esses dois tubos amarelos. Então, isso aí, uma parte superior de uma caixa d'água, inferior de uma caixa d'água elevada, tá? Então, está subindo essas tubulações nesse pilar, ou nessa prumada, que muitas vezes pode ser uma boneca, né? Não é um pilar, e está dando que dá para perceber que tem um vazamento ali, né? Inclusive nas paredes.
Então, isso aí a gente tem que arrumar tudo isso para depois entrar com pintura, não adianta pintar. Tá? As superfícies deverão ser rebocadas, então as superfícies novas, né, deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos antes da etapa de pintura. Sobre o revestimento externo, a pintura deve evitar a desagregação do material e a absorção de água de chuva. Tá? Então, a pintura tem essa função, que é a primeira barreira. Então, por isso que nas paredes externas a gente usa um material impermeável, preferencialmente, tá? Uma tinta acrílica, para evitar uma PVA externa, não vai ter, tá? Então, seria tinta acrílica. Então, a gente tenta fazer um fundo preparador de paredes, um selador, tá? Para evitar essa entrada de água. Vai ter que ver se os nossos orçamentos estão prevendo isso. Se não, a gente podia exigir e fazer uma solicitação de aditivo, ou seja, aditar a obra para que isso aconteça, impedindo o desenvolvimento, nesse caso de entrada de água, de mofo no interior da edificação. Então, eu estou propondo esse aditivo para melhorar a vida útil da minha edificação. Sobre o revestimento interno, ajuda na melhor distribuição da iluminação, facilita a limpeza e manutenção da higiene, além de proporcionar um aspecto agradável ao ambiente. Que é o que eu comentei, né? Essa questão da iluminação. A gente não tem noção, né? Na engenharia pouco se fala, né? A gente tem disciplinas muito pequenas de conforto e áreas afins, né? E de iluminação, iluminatécnica, muito pouco. Então, isso é mais dos arquitetos. Então, os projetos, né, arquitetônicos já vêm com alguns detalhes que vão ajudar isso. Então, você refletir aquela iluminação em paredes e teto, isso aí aumenta a, a iluminação na bancada, na mesa de estudo, então fica muito bacana. Sobre a madeira, além da contribuição decorativa, a pintura evita a absorção da umidade, evitando rachaduras e apodrecimento. Protege do ataque de insetos quando tratada para este fim. Então, colocar lá um antimofo, uma, 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 algum produto, né, que vá fazer essa função antes da pintura. Então, aqui, né, do lado esquerdo ali, essa pessoa, né, essa senhora já está pintando ali, né, uma foto decorativa só, né, não é uma obra provavelmente dita. Então, você tem a aplicação, né, da forma correta. Então, o que ela deve ter passado ali? Você já percebe que não é mais a madeira, já tem um fundo preparador ali antes da pintura. E fazendo a interface entre a pintura e a madeira, para evitar essa cor verde ali, né? Que pode ver que ela provavelmente tem calor, tem sol, e não foi feito com a tinta adequada e nem teve alguma preparação anterior, tá? Então, por isso que ela ressecou, né? E ela está escamando ali. Tá? Então, sobre ferro, a pintura também, né, auxilia para evitar a corrosão. Sobre metais galvanizados, a pintura aplicada com a devida precaução colabora para o aumento da vida útil da galvanização. Então, aqui, né, eu tenho uma pintura de um silo à direita. Então, esse profissional extremamente experimentado, com cursos, trabalhos de altura, como é que ele vai se portar dentro de uma situação dessa, que ele deve estar lá a seus 10, 15 metros de altura. E aqui à esquerda, um portão, né? Então, uma esquadria normal, um portão de correr. Então, esse senhorzinho ali está fazendo a pintura de todos os pontos, né? Então, os itens relevantes, a entrega das tintas à obra em sua embalagem original e intacta. Tem pessoas que exigem dentro da lata, e muitas vezes as empresas pedem para que seja em bombonas, né? Ou em tipo baldes papelão, esqueci o termo agora, tá? Para nós é indiferente, desde que esteja dentro da composição que veio da empresa fabricante daquela maneira, não tem problema nenhum. Mas você vai conferir para ver se não é um material meio que falsificado, né? Ele compra uma tinta e traz esses sacos cheios de tinta de uma outra empresa que faz o batizado, como eles chamam, né? Uma mistura. Tem algumas fábricas aqui na região, principalmente no Vale do Ivaí ali, tinha, não sei se ainda tem, uma fábrica que ela comprava restos, né, o final de pintura, de fábricas de pintura, e fazia a mistura, e vendia bombonas de 200 litros, né, e era para pintura de piso, tudo, então o pessoal comprava essas tintas, só que ali tinha tinta PVA, tinta latex, tinta óleo, tinta verniz, tinta até de veículo, de pinturas de carro, misturava tudo, vendia, e
pintava as construções públicas. Mas quando a gente via isso aí, a gente surtava, falando, não, pode mandar arrancar, isso aqui não dá 6 meses, está todo detonado. Então, as entregas das tintas das obras em sua embalagem original intacta, a perfeita limpeza e secagem dos locais antes da aplicação da pintura, a correta aplicação das demãos de tinta, o sentido de aplicação e o número de demãos, de acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante, proteção das esquadrias de alumínio, metais, aparelhos sanitários, pisos sujeitos a danos. Então, voltando na especificação do fabricante, cara, eu nunca vi essa tinta, uma tinta plástica que eu não conheço, eu preciso descobrir. Vai no fabricante, ele vai te dar todo o know-how lá de como você vai fiscalizar. Tá? Então, como executa? Ao contrário, como fiscaliza. Simples, né? Então, busca conhecimento. Tá? E muitas vezes, até essa questão de buscar conhecimento, a gente pode até entrar em contato com o fabricante e ver que a mão de obra não está fazendo de forma adequada, tudo, entrar em contato com o dono da empresa, com o fabricante, para que o fabricante mande um técnico. Então ele vem fazer um curso lá de meia manhã, 2 horas de serviço, ele vem dar um curso para toda a equipe daquela obra, né, que vai trabalhar na pintura. Quer dizer, então a gente pode também solicitar, de novo, contribuição, a gente não precisa também só ficar cobrando, a gente também pode querer melhorar o comportamento, certo? Então essa aqui foi a unidade 6, a aula 3, tá? Então a gente finaliza mais uma unidade. Um grande abraço.